Boa noite, pessoal. Olá, paz do Senhor. Paz, Senhor. Mais um dia. Hoje a gente vai ler Atos, capítulo 5, dando continuidade já a narrativa, né, que já se iniciou no capítulo 4, que foi que a gente começou a ler ontem. Amém? Então, a Rê vai ler a primeira parte e depois eu vou ler a segunda parte do capítulo 5. Amém? Amém. Senhor Vamos Deus, orar. Pai amado e querido. Já comecei. Pode orar. Amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, graças te damos por mais um dia, Senhor, na tua presença. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, nos dá entendimento. Que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos convencendo, nos levando ao arrependimento. Que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através deste livro, do livro de Atos, no dia de hoje e nos próximos que virão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode começar. Então, a gente vai ler o capítulo 5, que vai falar da história de Ananias e Safira. Mas eu não posso deixar de trazer a lembrança a respeito do capítulo 4, finalzinho dele, ele fala sobre a unidade, né? Ele diz assim, no versículo 32, só vou comentar. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então, todos estavam unidos com um único propósito, né? E aí a gente vai para o capítulo 5, que começa assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. A gente viu anteriormente, quer dizer, Sandrinha falou a respeito da oferta de Barnabé, né? Que Barnabé vendeu e depositou tudo aos pés dos apóstolos. E a gente vai ver, então, que Ananias e Safira venderam uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então, aqui, o versículo já diz, reteve parte do preço. A gente já percebe aí que não estava com um coração, com o mesmo coração. Eles não estavam com o mesmo propósito. Eles não depositaram tudo, eles retiveram uma parte. E aí, então, continua. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Toda vez que o diabo entra, ele entra para dividir, ele entra para separar, ele entra para reter algo de bom que o Senhor quer fazer na nossa vida. Toda vez que nós, eu vou dizer assim, toda vez que alguém permite ouvir Satanás, ele vai entrar para fazer divisão, para fazer destruição, para reter, ele retém bênçãos. E aí, olha só, versículo 4 vai ser assim, conservando-o porventura, não seria teu? Aqui Pedro está perguntando para Ananias, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Por que reteve? Nós não te pedimos nada. Foi você, junto com a sua mulher, que entraram em acordo e quiseram depositar. Mas por que reter? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Porque era assim, eles estavam sentados, as pessoas iam lá e depositavam o valor, né, da venda de cada um. Mas tinham muitas pessoas que estavam ali, estavam todo mundo junto. Então sobreveio muito temor. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro
Dirigindo-se a ela, perguntou-lhe. Interessante que essa mulher, olha só, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Se essa mulher tivesse falado a verdade, ela não teria acontecido com ela a mesma coisa que aconteceu com o marido dela. Mas ela teve um acordo e fez um acordo errado. Ela fez acordo de forma errada, para o lado maligno. Aí ele diz assim, ó, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Quer dizer, uma pergunta, por que entraste em acordo para tentares o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na na porta, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio mais uma vez grande temor e toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse. Pedro se tornou uma referência, uma testemunha. Pedro se tornou aquele que ele exalava o bom perfume. Pedro se tornou aquele que as pessoas olhavam para ele e viam Cristo. De Pedro saía poder de Deus. Aquele que negou, né? Pedro negou 3 vezes, mas se arrependeu. Quando a gente se arrepende, a palavra de Deus diz que quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor, ele esquece. Ele perdoa e esquece, vai para o mar do esquecimento. E se você, por acaso, está lembrando de algum pecado, se você está sendo acusado de alguma coisa, tenha em mente que não é o Senhor. Porque uma vez que você confessou, acabou. O Senhor não se lembra. Então, quem está te acusando é Satanás. Então, você tem poder em Cristo Jesus para repreender ele, lançar ele fora. Dizer, aqui não, Satanás. Aqui não, eu creio no meu Deus, meu Senhor Jesus já morreu na cruz e ressuscitou por mim. Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. E aí, continuando, aí ele diz, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das vizinhas a Jerusalém. Quando as pessoas olham para vocês, para mim, para você, eu estou fazendo uma pergunta para vocês, eles veem que você é uma serva do Senhor? Que você vai orar e Deus vai te usar para ser um instrumento? Você está trazendo, você está sendo essa testemunha? Estamos sendo essa testemunha? Será que quando a gente passa assim, as pessoas falam assim, ali vai uma serva de Deus? Será que alguém te liga de repente ou se apresenta para você de repente? Por favor, ore por mim. Você é essa referência para as pessoas? Porque Pedro aqui era. E eu acho que se nós estamos aqui, estamos estudando a palavra de Deus, estamos na presença do Senhor, a gente precisa crescer. Cada dia mais buscar, cada dia mais ser essa referência, ser essa testemunha, para que as pessoas possam olhar e contar, o Senhor possa contar conosco para estar fazendo a obra dele na vida das outras pessoas. Então, continuando. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
interessante que a gente viu no livro dos apóstolos que o Senhor disse que obras maiores nós faríamos, né? Obras maiores seriam feitas no nome do Senhor Jesus. E aqui você vê a sombra de Pedro curava. Gente, isso foi muito maior, não é? Do que o Senhor Jesus fez, né? Ou pelo menos do que está relatado, parte do que está relatado, porque muitas outras coisas foram feitas e não foram escritas, né? O que foi escrito foi aquilo que foi determinado pelo Senhor para que nós estivéssemos hoje aqui recebendo. Então é isso. Até aqui, meus irmãos. Tá? Amém. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, né? Ao versículo 37. Não, ao versículo 17. Amém? Então, continuando aqui o relato, né, que a Rita estava falando. Então, levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, novamente, né, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, novamente, né, depois de sinais de maravilhas, os sumos sacerdotes, né, não estavam satisfeitos com a propagação do cristianismo. Eles queriam, né, sempre fazer o que fosse possível para acabar, né, com a pregação do evangelho. E aí eles foram presos. 19. Mas um anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, mas vindo os sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Mas, isso. Isso. Então, eles foram, né, houve esse milagre, o anjo do Senhor apareceu, a prisão, né, foi aberta, e eles foram orientados a ir no dia seguinte de manhã para o templo ensinar. Né? E aí, quando eles vêm para poder verificar, eles veem que a prisão está aberta, que eles não vão lá. Então, eles foram libertados, mas eles não fogem de Jerusalém. Né? Eles continuam lá, eles voltam a pregar e ensinar a respeito de Jesus. Eles não são intimidados, né? 22, versículo 22. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão e, retornando, informaram lá, né, aos sumos sacerdotes. Encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Na verdade, eu me antecipei. Na verdade, eles encontram a prisão novamente fechada, e algumas pessoas relatam que talvez eles tivessem sido transladados, né, da prisão para o templo. Mas aqui, quando ele fala para a gente que o anjo apareceu, no 19, ele fala que o anjo abriu as portas da prisão. Então, está bem claro aqui que essas portas foram abertas para que eles saíssem pelas portas, e aí, provavelmente, né, foi deixado como estava antes, tudo fechado, também talvez para testificar que foi um milagre, um sinal, né, que eles conseguiram ter saído da prisão, mesmo com ela fechada e tudo mais, né? Então, voltando aqui, 23, 24. Quando o sumo sacerdote, o capitão do templo, os principais 2 sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. Chegando um, anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, postos em pé e ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los, o povo que estava ali ouvindo, né? Eles já tinham essa dimensão de que os apóstolos eles estavam sendo respeitados pelo povo. Então, mesmo para ir ali, retirar eles do templo e prender novamente, eles tiveram esse cuidado, né? Então, foi o capitão... 27. E quando os trouxeram, eles o colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina e intentai lançar o sangue desse homem sobre nós.
falando, né? Vocês estão enchendo o povo com essa doutrina, a doutrina de Jesus, e colocam a responsabilidade do sangue dele sobre nós. Que nós sabemos, né, que é verdade. Eles queriam se eximir, né, dessa culpa, né? 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. De novo, né? A mesma resposta que ele deu lá no capítulo anterior que a gente leu ontem. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes pendurando no madeiro. De novo, Pedro acusa e põe sim a responsabilidade sobre eles. 31. A estes Deus exaltou com sua destra para ser príncipe a este, né? No caso, a Jesus, aquele que foi morto no madeiro, né? A este Deus exaltou com sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Olha aqui mais uma ênfase que a gente precisa prestar atenção, né? O Espírito Santo, ele deu aos que lhe obedecem. Então, também uma prerrogativa, né? Para a gente ter o Espírito Santo, é a obediência, né? A Jesus, a palavra de Deus. 33, quando eles ouviram isso, enfureceram o coração e deliberaram matá-los, né? Estavam armando matá-los. E a Rê vai ler esse pedacinho final para a gente de novo. Então, para pegar esse gancho aí a respeito dessa obediência, eu não deixei de falar e eu estava agora me lembrando. Porque, assim, né, eu acredito que seja uma explicação porque da morte de Ananias e Safiras. A igreja estava iniciando. Então, a igreja precisava iniciar em obediência, totalmente correta. Então, ali a gente vê de uma forma, o Senhor agindo de uma forma enérgica através dos apóstolos. Porque se a igreja estava começando, se ela já começa com concessões, como que é isso? Se ela já começando ali na íntegra, e homens que andaram com o Senhor Jesus, né, fazendo de tudo ali para obedecer. A gente tem visto como é que está hoje. Você imagina se ela já começa com alguma alteração daquilo que se foi apresentado. Não teria chegado a hoje, né? Então, assim, o fato deles morrerem, a gente, poxa vida, né? Poderia... Não. É porque ali estava iniciando a igreja, a representação da igreja de Cristo Jesus na Terra. Então, tinha que ser realmente de uma forma bem correta, né? Obedecendo todos os princípios mesmo, de coração, de unidade, santidade, né? Verdade. Então, só para dar uma pinceladinha. E aí, a gente vai falar do parecer de Gamaliel, né? Que, aqui, ó, no versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei. Então, esse homem era um doutor, era um líder lá das autoridades lá, né? Acatado por todo o povo. Então, era um homem respeitado. Mandou retirar os homens... Só para não testificar, você falou de Gamaliel, mas aí você não citou, não sei. E esse Gamaliel provavelmente foi o professor de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Foi o mestre de Paulo na lei. É verdade. Ele é realmente muito respeitado. Só para vocês já se situarem que aparecem na Bíblia para nós. E sábio, né? Foi um homem sábio aí, porque ele vai dar uma instrução aqui, né? A gente percebe que ele é um doutor da lei, mas por mais que ele não cresça no cristianismo, ele tem esse viés um pouco, não é matando todo mundo que não resolveu o problema, né? Ele vai dar aqui um parecer de... Né, vamos com calma, porque vocês podem trazer um problema se estiverem certos, vai ser um problema. Se estiverem errados, então, né, um equilíbrio. Um homem que ouve, né? Ele é um homem que ouvia, né? Ouvia. Então, ele diz assim, mestre da lei, né, o Gamaliel, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. É interessante que ele já tinha, meu pensamento aqui, ele já tinha já um pezinho já desconfiado das coisas que ele ouvia, via, né, que algo poderoso estava na terra, né? E aí ele diz assim, e aí concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta. Gente, eles estavam apanhando. Então, eu vou ler novamente o 41, porque eu fiquei assim, vamos lá. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Então é até aqui, minhas irmãs. Vou dizer uma coisa para vocês, que vamos ficar felizes, porque eles aqui apanhavam feio, entendeu? E nós, as pessoas podem o quê? Virar, dizer que não querem ouvir. Vamos continuar pregando. Hoje nós temos acesso à palavra e graças a Deus que a gente vive num país onde a gente ainda tem a liberdade de falar de Jesus. Temos. Muitos mártires, né, morreram, muitos lutaram para que a gente hoje tivesse essa oportunidade. Então, a gente não tem que ser crente 007, como dizem por aí, né? A gente precisa realmente declarar e testemunhar. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar a sermos testemunha. Então, nós temos que testemunhar. Tanto a palavra, o que a gente entende, quanto as experiências, né? Que o Senhor nos permite viver nele. E é isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Amém. Só quer comentar mais algo? Não, só até aqui mesmo. Amém, gente. Então, até amanhã. Amanhã nós finalizamos essa semana com Atos capítulo 6. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tá bom. Tenha uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.